Sejam bem-vindos a mais um CRM Piauí Podcast. Nesse programa de hoje a gente vai falar de ciência e medicina, a carreira do médico pesquisador. E para tal, eu estou diante de dois colegas médicos, um oncologista e um patologista, de áreas bem diversas e distintas e que vão inicialmente se apresentar para a gente começar o nosso programa. Por favor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do CRM Piauí para participar do podcast aqui hoje. Eu sou Sebastião Martins Filho, sou formado em Medicina pela Universidade Federal do Piauí, tenho residência e doutorado em Anatomia Patológica pela Universidade de São Paulo, com um período de atividades no Icahn School of Medicine at Mount Sinai, em Nova York. Tenho um pós-doutorado pela Universidade de Toronto e um fellow em Patologia Torácica também pela Universidade de Toronto. Atuo atualmente como um professor assistente da Universidade de Alberta, em Edmonton, no Canadá, e sou médico patologista do Hospital Universitário. As principais áreas de atuação são patologia torácica e patologia hepática. Por favor. Meu nome é Cláudio Rocha, sou médico oncologista, formado na Universidade Federal do Piauí e com residência no ICESP, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, e atuo como oncologista desde 2015 em Teresina, na Oncoclínica, e desde 2018 sou investigador principal e sócio fundador do Centro de Pesquisa Vencer, aqui em Teresina. Perfeito. Então, vejamos, a gente tem dois pesquisadores aqui. Pergunto para vocês, como iniciar uma carreira de pesquisador, seja no Brasil ou fora do Brasil? O que é importante? Que caminhos eu devo seguir? Eu acredito que todo médico é um pouco pesquisador, né? E, na verdade, você ter esse contato com iniciação científica e produção científica é sempre muito importante. E um médico, ele precisa ter sempre essa capacidade de ler artigos, reler artigos, criticar artigos e para oferecer para o paciente aquilo que há melhor de evidência na literatura. E para se tornar pesquisador, você precisa desenvolver esse hábito de leitura muito forte, eu diria, e uma grande diferença do médico assistencial para o médico pesquisador, eu diria, só que o médico pesquisador vai ter um tempo protegido e um tempo dedicado para tentar mudar um pouco os protocolos ou para tentar também, com a ajuda do médico assistencial, promover e mudar um pouco a ciência, tentar avançar sempre um pouco mais a ciência. Excelente, esse ponto que o Sebastião levantou sobre sempre pesquisar e se atualizar, me lembra muito antes de entrar na medicina, que todas as pessoas falam, você quer ser médico, você vai ter que estudar a vida inteira. Eu pensava, exagero isso, não pode ser, não tem como. Você aprende e você vai aplicar e os conhecimentos não mudam, né? E eu acho que é exatamente isso, você, ao longo da carreira, essa maturidade de sempre estar estabelecendo, mostrar que você mantém o seu senso crítico, né? Não é porque chegou uma nova medicação, um novo tratamento, que você vai aplicar logo de cara sem questionar como aquilo foi feito, o processo, né? Então, ler o estudo, ter o senso crítico, entender que população era aquela, como que era feito, o que podia atrasar, adiar, antecipar de tratamento, por exemplo, para você poder encontrar o paciente que você presta assistência e saber se esse paciente ele participaria desse estudo ou não, né? Claro que a gente tem, quando o medicamento está no mercado, é diferente quando você está no estudo. E isso a gente tem que estar sempre preservando a segurança dos pacientes e estar sempre propondo os melhores tratamentos. Hoje em dia, quando a gente fala de tratamento oncológico, a gente tem várias possibilidades, porque a ciência avançou tanto que a gente não tem mais uma resposta única, né? E eu acho que isso de se perguntar e entender que para uma determinada situação você não tem uma resposta única, você tem várias possibilidades, poder conversar sobre isso com o seu paciente, adaptar isso ao paciente, eu acho que isso é uma forma de prestar uma assistência, mas também manter o pé na pesquisa, do questionamento, até de entender que o tratamento que eu tenho nesse momento, às vezes não é o melhor que esse paciente pode receber e que passando 2, 3, 4 anos surge um tratamento melhor e esse paciente ele pode ter acesso também. Então, acho que ser pesquisador é isso, estar sempre atento que a medicina e a ciência elas estão evoluindo e a gente continuar acompanhando, podendo fazer parte da geração desses dados
ou da colheita desses dados também. E é fácil conciliar isso? Claro o que médico, o médico assistencialista e o médico pesquisador? Na verdade, quando a gente junta isso, é enlouquecedor. Agora eu vou puxar um ponto para mim. Ainda mais a gente que é homem, que a gente faz uma coisa por vez. A gente não consegue fazer várias coisas. Quando eu misturo o meu consultório de assistência com pesquisa, é enlouquecedor. Então, eu separei para eu ter a minha cabeça na pesquisa ou na assistência. Claro que elas se interconectam, mas, como o próprio Sebastião falou, ter o tempo protegido para poder você pesquisar e ter o tempo da assistência, porque eu acho que são modos diferentes que o cérebro atua. Será que tem que separar essas duas coisas ou não? Dá para conciliar, né? Com certeza dá para conciliar a parte assistencial com a pesquisa. A carreira, sim. O tempo, que eu acho que você tem que separar o tempo na semana ou em turnos para poder fazer isso. As duas atividades, né? Isso é possível. E é fácil fazer isso fora do país, Sebastião? Não. Assim como não é aqui também, né? Eu recebi uma pergunta recente de um residente que queria seguir uma carreira de médico pesquisador, né? Então, eu conversei com ele. Primeiro, você precisa definir o que você quer ser como pesquisador. Você quer ser exclusivamente pesquisador, que é basicamente um cientista, e você não vai fazer uma medicina assistencial. Você vai ser o médico assistencial, ou você vai ser essa pessoa no meio do caminho que faz um pouco de medicina assistencial e um pouco de pesquisa. E ele falou, quero fazer um pouco de pesquisa. Como conciliar a parte assistencial, a pesquisa e a sua vida social e a sua família, né? E quando ele fez... Qual foi a resposta? Não estou curiosa. Eu trouxe o papel e a caneta. Eu falei para ele que a dificuldade é justamente conciliar os três, né? E eu acho que eu ainda estou muito cedo na minha carreira para oferecer um conselho, né? Se alguém mais experiente, professor, de repente, né, tem um conselho melhor para dar. Mas um conselho que eu recebi dos meus orientadores é você tem que ter os tempos muito bem estabelecidos. Você tem que ter um tempo protegido para fazer pesquisa e você tem que bloquear, de uma certa forma, a sua agenda em que você vai dedicar para fazer aquela pesquisa. Você tem que ter a sua agenda organizada para as suas horas de medicina assistencial e é muito importante também você bloquear o tempo para a sua família. Então, o que funcionou para mim foi eu bloqueei o jantar e o horário de colocar as minhas crianças para dormir. Então, esse é o horário que eu faço isso. Essa é a minha parte da família. Exatamente. É muito interessante que você leva a pesquisa o tempo inteiro, né? E é importante você delimitar isso. A medicina assistencial, de uma certa forma, ela é um pouquinho mais instantânea, né? Você faz o atendimento, você faz o diagnóstico, você faz o tratamento, você vê os resultados em uma questão de dias, semanas, às vezes até horas, né? E a pesquisa não, é um processo longo, você não tem não é instantâneo, não são instantâneos os resultados, você vai levar muito isso para casa, você precisa bloquear a sua agenda para a sua família, em alguns horários que são bem estabelecidos, para a sua pesquisa e para a sua prática assistencial. Até porque você gera o dado, checa o dado, analisa o dado, avalia, conversa, volta para casa, pensa em como você vai resolver os problemas que você tem para resolver na pesquisa, porque às vezes você precisa até disso, né? Da mesma forma da assistência, às vezes você leva para casa, você passar um tempo, e aí às vezes é no momento que todo esse conhecimento ele decanta e a coisa fica mais clara, assim, é desse jeito que eu vou resolver, né? Aí você volta assim, eu acho muito interessante essa coisa didática de separar a assistência, a pesquisa e a vida pessoal. Na verdade, elas estão lá o tempo todo rodando dentro da nossa cabeça e às vezes você encontra as respostas da pesquisa na vida pessoal e as respostas da vida pessoal na pesquisa ou na assistência. Então, é interessante ter esses momentos e saber que nesse momento também as respostas de algumas perguntas que naquele momento específico você não teria uma resposta imediata, mas depois você amadurece aquele pensamento e você volta, dá para eu resolver dessa forma, ou conversando com outras pessoas, ou conversando com outros colaboradores. Isso é muito interessante a forma didática como o Sebastião colocou, que é difícil administrar, gerenciar tudo isso, mas é possível. Né?
Se vocês tivessem que escolher entre a assistência e a pesquisa exclusivamente, seria possível? Seria fácil? Seria não? Prefiro isso é mais interessante do ponto de vista pessoal e do ponto de vista de carreira. Por qual das áreas vocês optariam neste momento, digamos? Eu tenho um viés, porque eu trabalho na assistência em Teresina, então toda a minha assistência tem relação com SUS e planos de saúde, né? Então a gente está falando de uma realidade no Piauí, por exemplo, que 88% das pessoas têm assistência vinculada apenas ao SUS, né? E a gente tem trabalhos, por exemplo, de 2010, 2015, que a gente não consegue executar no SUS, porque a gente não consegue aplicar os dados no SUS por conta de limitações financeiras, né? E atualmente eu vejo a pesquisa como uma forma de garantir acesso aos melhores tratamentos dos pacientes, através do tratamento padrão, pelo menos, para os pacientes do SUS e do convênio, mas principalmente eu beneficio muitas pessoas que dependem exclusivamente do SUS, tá? Então, nesse momento, eu vejo que a pesquisa, para mim, ela tem uma motivação maior, um comprometimento maior por afetar mais pessoas. Eu lembro de um episódio que o Rossandro Klinge fala sobre pesquisa acadêmica, universitária, quando ele estava na universidade, e ele falou assim, que ele foi fazer uma pesquisa, um questionário para uma vizinha, né, da universidade. Ele falou assim, vim fazer uma pesquisa com a senhora se importa de responder algumas perguntas? E ela falou assim, sim, porque há 15 anos que essa faculdade está aqui, eu sempre respondo várias perguntas e nunca voltou nada para mim. Né? Enquanto a pesquisa ficar dentro da universidade, da academia, e não tiver uma aplicabilidade para as pessoas, que é a pesquisa que eu pratico atualmente, não vale a pena, assim, apenas fazer parte, apenas ser passivo, né? Uhum. Então, se a pessoa ela recebe em troca o seu tratamento, eu garanto para uma pessoa que está lá no SUS, que ela não sabe quando é que ela vai receber o comprimido. E eu falo para ela, você, a partir do momento que você está aqui com a gente, eu garanto para você que nos próximos 7 anos, que é o tratamento de hormonioterapia que ela vai receber em qualquer outro lugar, eu me comprometo a fazer esse tratamento durante todo o estudo. É uma relação ganha-ganha, é uma relação boa para o paciente, e ele está gerando dados para pesquisas internacionais, gerando dados confiáveis, que é o mais importante de um centro de pesquisa, para poder gerar isso. Então, nesse momento, eu até falo sobre essa questão. Como foi que o centro de pesquisa veio? Foi um eureka que eu achei que podia criar um centro de pesquisa e uma ótima ideia. Não. O meu centro de pesquisa foi fruto de muita insatisfação com o acesso dos tratamentos oncológicos para a população piauiense. E a partir daí, a gente gerou o centro de pesquisa e beneficia várias pessoas que entendem, e é um trabalho educacional. Porque quando a gente fala de pesquisa, às vezes eu brinco e digo, minha mãe nem sabe o que eu faço. Os meus amigos nem fazem ideia do que eu faço. Às vezes eu perguntava para a moça da limpeza da clínica e falava assim, a sala da coordenadora, o que é que ela faz? Não sei, mas ela vê tanto papel, ela vê tanta coisa, mas eu não sei o que ela faz. E assim, se dentro da clínica a gente não consegue compartilhar, não conseguia, é um trabalho educacional. Assim, o que a gente está fazendo aqui é para beneficiar várias pessoas. Depois que a gente passou a falar mais sobre isso intencionalmente, toda vez que chega alguém na clínica, fala assim, tem alguma pesquisa que ela pode se encaixar? Tem algum estudo que a gente pode colocar essa pessoa? E isso, assim, para mim é o meu melhor reconhecimento. As pessoas pensarem primeiro nos estudos, até porque, infelizmente, no Brasil, a nossa medicina ainda é muito paternalista. Aquela coisa do americano de, vamos compartilhar decisões com o paciente. Na prática, no Brasil não é tão assim, né? Ele fala assim, eu vim aqui na consulta, quero saber o que é melhor para mim. Eu não quero participar da decisão se eu quero esse efeito colateral ou esse, eu quero o melhor para mim, né? O americano ou o canadense, quando ele tem uma doença avançada, ele pesquisa no Google, o que me dá maior sobrevida? Aqui no Brasil como eu posso ficar curado, né? Porque a gente tem muito o apelo latino, né? Da cura, do remédio milagroso, das balas mágicas que resolvem o problema de uma vez só. Claro que um dia essa realidade vai chegar, mas até lá a gente precisa pesquisar muito para poder entender melhor
os tratamentos e a doença. Então, a sua resposta seria pesquisador, né? Sim, ficou claro. Ficou claro. Depois de tudo isso, é pesquisador. E a sua, Sebastião? Eu prefiro ficar no meio. Eu acho que eu não conseguiria largar a medicina assistencial. Eu acho que ter esse componente assistencial guia muito o meu componente de o que eu vou pesquisar depois. E, de novo, porque eu não tenho acesso direto aos pacientes e eu não entendo exatamente, por exemplo, essa realidade que você apresentou, a melhor forma para mim de entender quais são as limitações da anatomia patológica, como evoluir, como incorporar a patologia molecular, como incorporar a patologia digital, como incorporar a inteligência artificial, é vivenciando. Pesquisa. Exatamente, fazendo a pesquisa e você vê qual é o impacto daquilo do ponto de vista assistencial. E fica nesse balanço. Então eu acho que eu não conseguiria largar a medicina assistencial completamente, que eu acho que um guia muito o outro. Interessante, né? São visões distintas que resultam na mesma coisa, né? Na pesquisa. E né? Na na tentativa pesquisa, de melhora. e o que traz a pesquisa é exatamente o que o Sebastião falou. São as necessidades não atendidas. Se você está na assistência, você está acessando diretamente o que eu ainda não respondo tão bem para esse problema atual, né? E aí vai fazer a pesquisa para tentar achar uma resposta, né, Cláudio? Para ter exatamente a aplicabilidade. Porque se ele vai pesquisar alguma coisa, você falou que é torácico e hepático, uma alteração hepática rara, uma alteração hepática que não tem tanta repercussão, que não tem uma população tão grande, a aplicabilidade disso vai ser muito pequena. Então, se você mantém a assistência, você fala, eu estou vendo muito essa alteração aqui, sabe que tem algo que eu preciso ver melhor, algum marcador, algo que me diz, na história do paciente, tem algo que me diz que isso aqui é um fator preditivo para alguma coisa. Vamos estudar melhor isso aqui que eu estou enxergando, né? Então, eu acho que isso é muito interessante do ponto de vista de a gente pesquisa para poder atender as necessidades não atendidas. Porque sempre tem, tá? Às vezes a gente acha que na medicina a gente tem a resposta para tudo. E quando a gente resolve pesquisar, a gente vê que as nossas respostas são tão pequenas, tão restritas, tão simplistas, que eu falei assim, não, a gente precisa entender melhor desse assunto, né? Então, quando a gente precisa exatamente para isso, para a gente poder entregar melhores resultados para aquilo que está ali chamando a nossa atenção, fala assim, eu preciso melhorar no tratamento desse câncer de pulmão, dessa doença hepática, e aí é assim que as coisas vão evoluindo, graças a Deus, muito bem. Como despertar isso no estudante de medicina? Porque, por exemplo, com vocês já foi na pós-graduação, né? Na maioria das vezes é na pós-graduação. É possível fomentar a academia, o CRM, as instituições de educação médica, fomentar isso no estudante para que desperte precocemente essa possibilidade de estudar, de pesquisar e passar a dar as respostas, e não só a medicação, sem entender por que está fazendo. Como fomentar isso? Eu vejo um problema maior no ensino médico, né? Se a gente for ver, tem um gráfico muito famoso do Doubling Time do conhecimento médico. Em 1970, demorava 25 anos para todo o conhecimento em medicina duplicar. Bastante tempo. Estudar por livro-texto, passava bastante tempo, os conhecimentos não mudavam. Em 2000, isso mudou para 7 anos. Em 2010, mudou para 3 anos e meio. A gente entrou no curso de medicina aprendendo algumas coisas. A gente saiu do curso de medicina, pensa, não, é o contrário, né? E aí, ao longo do tempo, a gente precisa ir se atualizando sobre isso, né? E cada vez mais, então agora com inteligência artificial, dentro da medicina, 25% do conhecimento médico gerado no mundo é em oncologia. E há pouco tempo, quando eu estava na minha graduação, em 2007, quando eu tive a matéria de oncologia, era uma matéria opcional. Eu poderia ter me formado como médico sem nem passar pela uma matéria oncologia. Hoje isso é inadmissível. Verdade. Hoje, às vezes eu acho que a gente vai até para um ponto pior, que eu acho que assim, nas provas de residência médica se cobra estadiamento, coisa muito pequena, tratamentos de
de câncer. É uma coisa tão específica. Eu acho que o médico ele tem que se formar tendo algum conhecimento sobre isso, mas não só sobre isso, porque assim, a oncologia cresceu, a ginecologia cresceu, a oftalmologia, a patologia, tudo isso cresceu. Eu acho que o principal desafio do conhecimento médico é a gente conseguir condensar todo esse conhecimento para dar clareza para os estudantes e ainda gerar o senso crítico e estimular essas pessoas a fazerem a pesquisa. Né? Como fazer isso? Como estimular o estudante para que ele pense que antes mesmo dele terminar a graduação já vai ter dobrado o conhecimento e ele vai precisar se atualizar. E estimular que ele perceba que ele pode sair daquela parte assistencialista e pode ir para outras áreas, expandir o conhecimento, expandir os horizontes e passar a dar os resultados. Né? Passar para o outro lado da mesa, como vocês fazem hoje. Eu fico preocupada com como instigar o aluno a fazer isso. Eu acho que aqui tem alguns pontos que são importantes. O primeiro ponto que eu acho que a gente precisa levantar é que, pelo menos nos locais em que eu treinei, há uma prática de ensino ainda muito voltada ao assistencialismo, né? Então, e muitas vezes o aluno de medicina e muitas vezes o médico residente em vários locais no Brasil, ele é fundamental para a condução de tratamento dos pacientes. E você não tem em várias instituições o que existe, por exemplo, na Universidade de São Paulo, durante o ensino e a graduação médica, um tempo eletivo dedicado à pesquisa. Em várias instituições de ensino do país ainda, a medicina é sempre vista, a pesquisa, perdão, é sempre vista como um extra. É aquilo que você vai fazer no seu tempo adicional, fora do seu tempo, fora das horas de disciplina, da grade de disciplina. Então, não acho que né? Exatamente. Esse é o primeiro ponto que eu acho que precisa ser endereçado, é você diminuir um pouco a dependência de algumas universidades do aluno e do médico para a prestação de serviços, permitindo que ele tenha tempo para se dedicar à pesquisa. Um outro ponto que eu acho que é importante é que nós precisamos também fornecer ou ter mais aulas e mais atividades que fomentem discussão. Infelizmente, de novo, o ensino médico é muitas vezes voltado para respostas certas. Então, você faz uma pergunta e você tem uma resposta. E o ensino médico, as avaliações em provas de residência são voltadas para conhecimentos mnemônicos, às vezes. Então, isso leva àquilo. E você fica no curso de medicina fazendo uma espécie de memorização de A, então B. Então, eu acho que você precisa fomentar dentro da universidade atividades que gerem discussões abertas, perguntas abertas. Qual a sua opinião? Isso não tem resposta. O que você faria? E eu acho que quando você fomenta isso, você instiga a curiosidade do aluno para ler mais, para tentar entender mais para o assunto, para tentar, de uma certa forma, participar mais também no gerar conhecimento. Então, existe uma ênfase muito grande em adquirir conhecimento, em ser crítico, de uma certa forma, com o conhecimento adquirido. Mas tem muito pouco essa participação de, não, agora você, qual a sua opinião? Aqui é uma brecha literária. Qual a sua opinião? O que você faria? Vamos discutir. Como você trataria esse paciente em que a gente não tem o A que leva a B? Então, eu acho que essas discussões mais abertas despertam mais a curiosidade do que simplesmente memorizar, né? E eu acho que isso ainda faz muito parte do ensino médico, e eu não acredito que isso seja uma realidade exclusiva do Brasil. Eu acho, inclusive, que morando fora eu vejo isso também. É similar. Várias universidades, principalmente no quesito de avaliação para provas de residência. Então, é sempre aquilo de você memorizar aquela pergunta e aquela resposta. Então, eu diria que esses são os dois pontos que seriam mais importantes para tentar convencer mais pessoas e estimular mais pessoas a fazer pesquisa. Com certeza, se começar precocemente o aluno, o estudante, isso é muito bom. Né? Só para complementar, isso que o Sebastião falou foi muito importante, porque assim, realmente a gente está muito centrado na resposta, né? No conhecimento em si, mas a gente não está focando, por exemplo, nas perguntas, porque assim, as perguntas estão sempre mudando.
E se você parar com as respostas, se você não fizer outras perguntas, esse processo ele para, ele encerra. Então, a partir do momento que você estimula a colocar a prioridade, colocar no centro da discussão as perguntas sobre diversos aspectos de tratamento, diagnóstico, como chegar a outras perguntas e a outras respostas, a gente vai continuar adquirindo conhecimento. E outra coisa interessante também são as fontes. Nós sabemos ler um artigo, né? O que é que a gente precisa saber para avaliar um artigo de forma crítica, né? A gente passou por uma pandemia e a gente teve muitas demonstrações de que as pessoas não sabem ler artigos científicos, né? Não tem senso crítico para dizer isso funciona, isso não funciona. Foi publicado onde, né? Quem avaliou isso? Quem criou essa ideia? Partindo de que mecanismo de ação? Então, acho que isso é interessante da gente ter as perguntas e saber as fontes da onde a gente vai responder o que a gente está se propondo a pensar sobre, né? Interessante, né? Isso é dificílimo. E como sair do Brasil? Que dicas, que sugestões, de que maneira é possível que um pesquisador, que um profissional da saúde, um médico, possa expandir os horizontes e cruzar as barreiras geográficas e atuar fora do país? Como isso é possível? Isso é fácil? É claro que é difícil, mas isso é possível. Qual é o caminho? Qual é né? o caminho? Que vias o estudante, o residente, ele deve trilhar visando uma possibilidade futura de ampliar os horizontes, e não só pesquisar aqui dentro do país, que também é muito difícil, assim como expandir os horizontes geográficos. A minha mudança para o exterior foi muito circunstancial. Então, Tá vendo? Nem foi planejada, né? Não foi planejada. por sinal, quando eu ingressei na Universidade de São Paulo para anatomia patológica e depois para o doutorado, uma das diretivas da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, à época em que eu ingressei o doutorado, é que eles queriam docentes, que eram uma vontade minha, talvez voltar, ficar em São Paulo e me tornar professor. Uma das diretivas da Universidade de São Paulo era justamente ter experiência no exterior para adquirir conhecimentos que ainda não são consolidados no país. Quando eu saí e fui para o exterior, nós tivemos uma pandemia. E eu fiquei, de uma certa forma, bloqueado. E circunstâncias familiares me fizeram ficar. Então, qual é o caminho a ser trilhado? Eu acho que você precisa, em primeiro lugar, identificar o que você quer para a sua carreira. Então, se você quer ser um médico assistencial no exterior, o melhor caminho e o caminho mais adequado é você tentar revalidar o seu diploma e fazer a sua residência médica inteira no exterior, porque isso vai lhe dar oportunidades muito maiores de emprego. Uma grande diferença do processo de residência médica brasileiro para o processo de residência médica no exterior é que no exterior há uma ênfase ainda muito grande em entrevistas. E você precisa de excelentes cartas de recomendação. E geralmente essas cartas de recomendação idealmente vêm de médicos que estão trabalhando no exterior. Então, eu diria que se você é um aluno de medicina que tem essa intenção, procure pesquisadores no exterior para oportunidades de observerships, para possibilidades de estágios, mesmo que sejam estágios curtos, e isso vai, de uma certa forma, ampliando o seu horizonte e angariando essas cartas de recomendação para quando você vai aplicar. Se você quer ser um médico pesquisador no exterior, e de novo, eu não estou falando do cientista básico, do pesquisador exclusivo, eu estou falando do médico que presta assistência e faz pesquisa. Né? Há dois caminhos. O primeiro é você fazer pesquisa em uma área que há grande necessidade para as instituições. Então, a Universidade de Alberta precisava de um patologista torácico que tivesse pesquisas pré-clínicas em modelos animais em câncer de pulmão. E quando eles fizeram a avaliação de candidatos possíveis dentro do Canadá, eles encontraram poucos candidatos.
Que preenchesse esse que perfil, preenchesse o perfil que eles estavam especificamente procurando. A segunda possibilidade é você começar a residência no exterior e se dedicar à pesquisa. Um ponto interessante é que para você se tornar um pesquisador no exterior, você não necessariamente precisa de um doutorado. Então, acho que Diferente daqui. Né? Exatamente. No Brasil, boa parte do corpo docente faz um doutorado. E aqui é a outra grande diferença, é justamente o fato de você ter concursos e uma parte importante dos concursos ser uma avaliação curricular e ter um peso diferente para as pessoas que fizeram mestrado e principalmente para as que fizeram doutorado. No exterior, eles estão um pouco mais preocupados com as suas métricas. Você tem publicado bem? A sua pesquisa é relevante para aquilo que eu quero na minha instituição? Você preenche um buraco que atualmente eu não tenho na minha instituição para esse tipo de pesquisa? E então, assim, é muito mais voltado para o que a instituição vai precisar do que necessariamente quão qualificado você é. Perfeito. E no Brasil, Cláudio? No Brasil, para se tornar um pesquisador, o que precisa? Então, no Brasil, para se tornar um pesquisador, você precisa trilhar um caminho que você não viu antes. Especialmente dentro da oncologia, meu primeiro contato foi quando eu fui a um congresso e várias pessoas tinham acesso, falavam sobre, porque eu já tenho muita experiência com determinada droga. Mas como se esse remédio ainda vai chegar, né? Ainda está para chegar no Brasil e tudo. Não, mas é através da pesquisa clínica. E eu fui lá, levantei minha mão e disse, mas como é que a gente faz para fazer pesquisa clínica? Assim, eu não tenho pesquisa clínica na cidade onde eu moro. Eu disse, vai ter uma capacitação. Isso acho que foi uma das coisas muito interessantes da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Eles montaram uma capacitação que na época eram apenas 10 pessoas, por ano, e atualmente eles conseguiram multiplicar isso, né? Então, na época foi em 2018, eu fiz a minha capacitação num grande centro de pesquisa em Ijuí, no Rio Grande do Sul, com o futuro presidente da Sociedade Brasileira, que é o Dr. Fábio Frank, e lá a dificuldade de acesso era no noroeste do Rio Grande do Sul. Isso tudo mostrou que as adversidades não podem ser barreiras para você montar um centro de pesquisa, porque se a gente olhar para as estatísticas americanas, 60% dos dados de pesquisa clínica nos Estados Unidos, elas vêm de centros periféricos, elas não vêm do MD Anderson, elas não vêm do Memorial Sloan Kettering, Dana-Farber, elas vêm dos centros periféricos. Por quê? Porque a população ela está fora desses centros. Quem procura, por exemplo, grandes hospitais como o Sírio-Libanês, Einstein, eles têm condições e acesso a ter tratamentos mais inovadores, às vezes até tratamentos off-label, né? Que eles têm como pagar por isso. E quando a gente tem na pesquisa clínica, a gente precisa da população geral, porque a gente precisa atender essas necessidades não atendidas que existem no mundo. A gente precisa melhorar nossos tratamentos. E aí, a partir daí, com essa iniciativa da Sociedade Brasileira, a capacitação de novos pesquisadores, a gente foi se distribuindo ao longo dos estados e cada um foi montando seus centros de pesquisa. Então, eu montei um centro de pesquisa em 2018. Inicialmente tem muita parte burocrática para você se adequar ao que os patrocinadores, que geralmente são as indústrias farmacêuticas, precisam. E, se adequando, você recebe um estudo. E aí, esse estudo você vai se empenhar para você recrutar os pacientes, para você gerar um dado de qualidade. Tudo que é feito é inserido numa plataforma digital internacional que chama CRF, né, o formulário dos pacientes. E aí, você vai gerando esse dado. Então, a partir daí, você vai sendo avaliado através das suas métricas, ou seja, você insere o dado rápido, você insere o dado de qualidade, tem poucas pendências no seu centro, e a partir daí você vai gerando dados, você vai conquistando outros estudos, você vai montando a sua estrutura para poder atender às necessidades, aos desafios que os novos estudos chegam, como, por exemplo, hoje em dia, a gente precisa da pesquisa das mutações ativadoras para câncer de pulmão, PDL1, atualmente para avaliação de TROP2 tem o NMR-QCS para poder avaliar TROP2 positivo ou negativo, ou seja, todo estudo novo que chega é um desafio que
que se coloca e a gente precisa se mobilizar para encontrar essa população e incluir essa população nesse estudo para poder gerar representatividade e garantir acesso às pessoas ao que tem de melhor de tratamento. Perfeito. Gente, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast e eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem. Por favor, Cláudio, comece. Como o CRM, a gente tem vários estudantes, vários médicos, eu acho que vale a pena a gente sempre se informar mais sobre pesquisa clínica, especialmente na minha área em oncologia. Oferecer pesquisa clínica para um paciente não é apenas na quarta, quinta, sexta linha, pelo contrário. Toda vez que a gente tem um diagnóstico, a principal possibilidade que existe é colocar um paciente na pesquisa clínica, no estudo clínico, para a gente poder avaliar, para a gente poder ter mais informações, ter mais exames. Isso tudo é feito de forma gratuita para os pacientes e a gente consegue entender melhor, como eu falo, sobre analogia. Você consegue montar um quebra-cabeça sem todas as peças? Em oncologia torácica, em oncologia mamária, a gente não consegue fazer isso. Então, quanto mais informações a gente tem sobre um paciente, a gente consegue entender melhor a doença, tratar de forma melhor e mais assertiva. Então, pesquisa clínica sempre deve ser uma opção no tratamento oncológico. Perfeito. Tá, você acha? Eu acho que eu posso oferecer uma mensagem para médicos pesquisadores jovens. Eu não tenho ainda uma carreira consolidada. Fiquei feliz, na verdade, em representar médicos pesquisadores, mas acho que só represento ainda médicos pesquisadores jovens e estudantes que querem fazer pesquisa. Acho que o principal conselho que eu tenho a dar é não desistam. Eu acho que fazer pesquisa exige muito tempo. Você gera dados, você passa muito tempo fora, muitas vezes extra, e você gera dados que não são, infelizmente, positivos. Isso gera bastante frustração, não desistam, né? Eu acho que precisa ter bastante persistência. O nosso estado, apesar de todas as limitações, tem pesquisadores excepcionais dentro do nosso estado, piauienses que estão aqui, piauienses que estão fora do nosso estado, piauienses que estão no exterior. É muito importante, como o Cláudio mencionou, você entender essas novas fronteiras, né, da medicina e esse ênfase também muito grande que existe hoje dessas conexões com a indústria farmacêutica, as oportunidades que se apresentam com a indústria farmacêutica para o financiamento de pesquisa, mas entender também, por exemplo, que num estado como o Piauí, que ainda tem o que a gente chama de doenças tropicais negligenciadas, nós temos o esforço de muitos pesquisadores aqui. Gostaria de fazer uma menção especial ao professor, por exemplo, Carlos Henrique Neri Costa, que foi uma grande inspiração para mim durante o curso de medicina, que tinha essa persistência, apesar de todas as dificuldades de acesso a recurso, e fazia uma pesquisa que era excepcional dentro de doenças, de novo, tropicais negligenciadas. Então, encontrem o seu nicho, né? E existem várias pessoas que estão aqui para auxiliar, para inspirá-los, e não desistam novamente. E chegamos ao fim de mais um programa CRM Piauí Podcast. Assista nas nossas plataformas digitais, no nosso canal do YouTube e no Spotify. Muito obrigada.